Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo federal registraram um déficit primário, descontado o pagamento da taxa de juros, de 58,44 bilhões de reais em fevereiro desse ano. Vamos falar direitinho, são 58 bilhões e 440 milhões de reais em fevereiro desse ano. O Macron está vindo aí com 5,3 para fazer média. O déficit registrado é o maior para o mês de fevereiro em 28 anos, desde o início da série histórica. O fraco resultado das contas do governo aconteceu mesmo com bom desempenho, que é gravíssimo, mesmo com bom desempenho da arrecadação, que somou 186,5 bilhões de reais, também recorde histórico para o período. Segundo o governo, esse déficit foi impactado pelo pagamento de 30 bilhões de reais em precatórios. Muito bem. Querido Diogo da Luz, nós estamos falando de um aumento de arrecadação e ainda assim cobrando mais impostos, metendo a mão no bolso do contribuinte, ainda assim nós tivemos um déficit recorde de 58 bilhões de reais. Digamos que o governo não pagasse os precatórios, seria ainda um déficit de 28,44 bilhões de reais. Além do que, eu não vou entrar em polêmica, mas o Ciro Gomes levantou algumas suspeitas sobre a questão dos precatórios, não é o assunto que estamos tratando aqui. Como você vê isso? É difícil um país que não zera o seu déficit fiscal progredir. Sem dúvida alguma, sem dúvida. É fundamental manter as contas em ordem, como a gente faz nas nossas casas, nas empresas, em qualquer lugar. Quem gasta mais do que arrecada sempre vai arrumar problema. Mas é importante a gente dizer o seguinte, de fato, boa parte dessas despesas foram precatórios, que alguns andam criticando muito, mas a gente precisa lembrar que precatório é uma dívida já atrasada do governo com a sociedade que tem que pagar. E a maioria das pessoas para receber esse precatório são pessoas físicas que tiveram sua casa desapropriada, tiveram uma série de razões ou acertos de pensão. Então os precatórios têm que ser pagos. E precisamos lembrar também que esse governo está gastando muito, mas esse rombo começou a ficar sério no último ano do governo Bolsonaro. Eu não passo pano nem para um, nem para o outro aqui. Porque o último ano do governo Bolsonaro, ele empurrou os precatórios para frente, ou seja, ele sabia, eu devo, a justiça diz que eu devo, eu não nego que devo, mas eu não vou pagar, o outro governo que se vire. Então, aumentou o problema agora. Portanto, veio de 2022 o início desse problema que o governo atual só está agravando. Muito bem, é isso aí, é questão de, não é questão de A ou de B, nós analisamos o fato. E aqui a nossa crítica é para o déficit fiscal. E também errado jogar as contas para o governo subsequente pagar, errado também. Agora nós vamos ficar só criticando o governo anterior ou vamos trabalhar e colocar a casa em ordem, hein, Diego Tavares? Não, certamente, professor Capês. Pensando para o futuro, a gente não pode ficar olhando para o retrovisor, né? Temos que olhar para o para-brisa do que é o Brasil. Mas fato é, tirando esses 30 bilhões de reais em precatórios, ainda tem um rombo, e a gente pode chamar de rombo, de quase 30 bilhões de reais. Um governo que pegou as contas do Brasil em dia, pegou o caixa do Brasil superavitário. Então, essa questão dos precatórios aí ameniza, mas não resolve, não entrega para a sociedade de fato uma resposta do porquê as nossas contas, mesmo com uma arrecadação recorde, ainda assim estão ruins. Me chama muita atenção também o fato de que mesmo com isso, o nosso governo federal insiste em fortalecer as medidas para arrecadar ainda mais e não pensa em nenhum momento em promover cortes na máquina pública, promover a redução dos gastos que são inúteis, promover a privatização de empresas públicas que são deficitárias e deixa a responsabilidade por esse fracasso nas contas públicas, seja a culpa de quem for, nas costas da sociedade, nas costas do pagador de impostos, nas costas do setor produtivo. Então, eu acho que esse tipo de resultado tem que chamar o nosso ministro da Fazenda a uma reflexão e ver se já não é a hora de olhar para dentro do Estado, ver aonde nós podemos começar a cortar gastos. Eu confesso que eu sou pouco crente que isso ocorra. Não está no DNA desse governo o corte na própria carne. Ao contrário, são governos que gostam de gastar muito, mas seria por bem que fizessem essa reflexão. Ronaldo Pagotto.
Eu concordo com o Diogo. O precatório é uma dívida do Estado que tem que ter uma prioridade diferenciada. Esse precatório, pelo que eu tive de informação, ele foi antecipado de julho para cá, faz parte dessa lógica de tentar injetar, porque são 29 bi que vão para a economia e viram, enfim, consumo, movimentam o mercado, em alguma medida. Sobre essa hipótese colocada pelo Ciro, que o Capês apresentou aqui, o Banco Central demonstrou que apenas 1,5%, Capês, dos precatórios daqueles 96 bi haviam sido adquiridos por essas empresas que fazem isso como negócio, né? A compra. O restante não. Ou seja, mais ou menos essas empresas, inclusive os bancos, tinham 3% dos precatórios, sendo metade deles, eles como detentores do precatório. Então, isso aí acabou virando uma notícia que não é verdadeira e tem que ser corrigida. Espero que ele, inclusive, faça isso como homem público que é. Agora, a última coisa que eu queria observar aqui. Toda vez que a gente vai discutir gasto público, eu sei que tem observações e pontos de vista muito variados e polêmicos. Eu acho que tem escolas, inclusive, no debate econômico, que vão para um caminho e vão para o outro. Eu não acredito que o problema seja de corte de gasto do Estado, no sentido... Eu também não reconheço que tenha havido, nesse período, inclusive nos últimos 10 anos, aumento de impostos, né? O que eu acho é que precisa ter imposto sobre a renda no Brasil, e não tem. Empresas... E sobre a renda paga-se muito pouco de imposto. Você aí que está em casa, que é trabalhador, que está na CLT e tem um salário, você é tributado na fonte. Você paga o imposto de renda na fonte. Quem tem pessoa jurídica, inclusive com variações grandes de renda, pagam 9, 10, 11% de imposto de renda. Isso é pouco. Isso é pouco para o Brasil, isso é pouco na média mundial. Isso é uma questão. Agora, quando fala sempre em gastos públicos, a discussão sobre corte, em geral, quando você pergunta quais são os cortes que você precisa cortar mesmo, efetivamente, o que você quer tirar do Estado? Está nos programas e nas áreas sociais. Não está nas áreas de segurança. Não estou falando do Diego. Diego não é fulanizando aqui. Eu estou fazendo um debate abstrato. Essa não é a crítica em geral. Não, eu estou fazendo um debate aqui, no meu tempo. Não estou direcionando a você e acho que esse debate você também não é detentor dele. Tem muito mais gente que faz esse debate nesse ponto de vista. Então, eu acho que sempre vem com cortes nos programas, nos investimentos e sempre vem acompanhado dessa ideia da privatização como sendo um puxadinho desse debate. Eu acho que isso é um falso debate. Não teve país no mundo, vou colocar aqui mais um desafio. Hoje eu estou desafiador aqui. Não teve um país no mundo que se desenvolveu sem prescindindo, portanto, do investimento público, inclusive apoiando-se em circunstâncias específicas, Diogo, do mecanismo do endividamento do Estado para garantir o desenvolvimento. Vou dar só um exemplo para finalizar minha fala. Quebra em 2008, todo mundo vai lembrar da crise econômica de 2008. Vamos ter um debate no Brasil como enfrentar a crise, se era marola, se não era, esse debate ficou para trás. Mas nós vamos ver qual é o país mais importante em termos econômicos do mundo, Estados Unidos. Qual foi o investimento naquele momento para enfrentar a crise, a ameaça de crash, inclusive. $1 trilhão foi injetado e isso virou dívida. Aí o Capês vai lembrar aqui que os Estados Unidos não é modelo, mas nós estamos falando de situação da economia. Eu já adiantei. Nós gostamos aqui de já trocar porque a gente já se conhece. Então, não existiu desenvolvimento sem uma presença forte do Estado. Não existiu. Isso é mito. Ah, mas eu conheço um país que... Então, traga para cá essa experiência para demonstrar que houve uma que foi totalmente nos moldes liberais ou neoliberais. Não existiu. Mitologia. Pelo amor. E estou disposto a debater isso em qualquer circunstância, então, aqui, em qualquer lugar. Nós vamos debater aqui, então, depois. Claro, não dá para ficar debatendo só isso. Mas acho que a gente tem que debater se a sua tese do inchaço da máquina pública, da apropriação pelo Estado dos meios de produção, da excessiva regulamentação do Estado, de aporte de capital público naquilo que a sociedade privada deveria estar produzindo, é o melhor modelo. Podemos comparar a União Soviética com os Estados Unidos, a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental, Coreia do Norte com Coreia do Sul, a China de Mao Tse-tung com a China de Xi Jinping e Taiwan. Muito bem, nós podemos fazer esse debate num outro momento. Agora eu quero lembrar o seguinte, o PIB dos Estados Unidos é de 23,3 trilhões de dólares. Ele pegou para fazer investimento na economia.
E além disso, os Estados Unidos vive rolando a sua dívida, que já monta 35 trilhões de dólares há muito tempo. Ele tem uma dívida de 150%, 170% do PIB que ele tem. E como é que ele rola essa dívida? Emissão de papel. E inunda o mundo com papel. É o que dizia o Milton Friedman. Para cada 100 dólares que o mundo tem que usar, porque a economia mundial está dolarizada, nós gastamos 10 centavos imprimindo a nota. Então, isso é um dado que a gente tem que ter, por isso que não temos que comparar com o Plano Marshall, New Deal e outros planos de investimento na economia, ou na linha do economista John Maynard Keynes, que foi o maior economista do século passado, mas está ultrapassado. Então, e outra coisa que eu quero dizer, meu querido João Belucci, vou te falar, não tem problema não. É só uma parte da sua... Pô, deixa eu só fazer o João Belucci, você vai falar sim, você não vai ficar sem falar. Aqui você tem a palavra a hora que você quiser, mas só queria ouvir o João Belucci, que ele está reclamando, só vocês falam. Belucci, você sabe qual é o orçamento do Bolsa Família por o ano inteiro? 140 bilhões de reais. 140 bilhões, muito bem gastos, aliás. Sou totalmente a favor. Tem que ter uma política para a população vulnerável. É social-democracia, não é só capitalismo selvagem. Se você dividir por 12, vai dar mais ou menos 12 bilhões que o Bolsa Família consome por mês. 12 bi por mês o Bolsa Família consome. Sabe qual foi a arrecadação nossa? 186 bilhões. Sobrariam ainda 174 bilhões. Então, será que a máquina não está muito inchada? Não está se gastando muito? Eu queria ouvir você, João Belucci. Eu acho que está, sim, inchada. Agora, a questão da dívida, né, dos precatórios que foram antecipados, é um problema de ordem mundial, essa questão da rolagem das dívidas, né? Todos os países, se for levar a ferro e fogo, são insolventes, né? Deveriam decretar falência, porque tem esse mecanismo de rolar a dívida e imprimir dinheiro que torna a coisa eterna e cada vez maior esse buraco. Agora, a questão mencionada dos precatórios lá com o Bolsonaro, que prorrogou, era vindo de um contexto de pandemia também, né? Teve esse contexto global todo. E o que se observa é que é um governo essencialmente gastador, né? O governo Lula é um governo gastador e tem feito pouca margem de investimento. Isso quando investe, né? O time de ministros ali é muito confuso, muito paradão. E com a reforma tributária, a arrecadação vai piorar, vai aumentar, vai piorar para o trabalhador. Teve o recorde agora em janeiro, né, em fevereiro, o recorde de arrecadação. E agora com a reforma tributária, criou-se esse caixa único na União, para a União fazer a destinação dos recursos e com alíquotas em aberto. Ou seja, vai aumentar, vai piorar essa situação. Então vejo que esses investimentos, por exemplo, que o Capês mencionou do Bolsa Família, né, que de fato tem, mas deveria ser um programa de caráter provisório, né? Vem analisar, vem acompanhar a pessoa, que se torna, infelizmente, no Brasil, é um programa eterno, com as pessoas dependentes disso. Então, cria-se um ciclo vicioso e a gente vê que acaba acarretando nesses governos gastadores, né? Que deveriam cortar e direcionar mais o investimento. Agora, a carga tributária teria que, no ideal, sempre cortar, porque já é uma das mais altas do mundo, ninguém aguenta mais e não temos a contraprestação do Estado. Pagotto, eu vou te dar a palavra. O Luca Bassani, ele vai entrar a qualquer momento, já está nos aguardando, já está posicionado para o link. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra para você e eu sou o mediador. Você vai vir para cima de mim, eu não posso debater com você, porque eu sou o mediador. Então eu vou dividir a tela, o Diogo da Luz vai me representar nesse debate. Pode dividir com a palavra Pagotto, com a réplica de Diogo da Luz. Não, é que tem hora que o debate aqui fica mais quente, né? A gente tem que colocar as questões e é um debate para a gente colocar as opiniões. Eu acho que é um espaço que é para isso mesmo. Capês, eu não quero entrar em confrontar a sua opinião, mas eu só queria fazer uma correção. E isso eu acho que é importante para o método do programa. Quando a gente faz uma discussão, eu estou discutindo aqui, Capês, o modelo de desenvolvimento da OSDE. O que é a OCDE? Desculpa. São o agrupamento dos países desenvolvidos do mundo. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esses países que alcançaram um status de desenvolvidos, ganharam um selinho de desenvolvidos, todos esses países passaram pelo mesmo percurso ao longo dos últimos 100 anos. É disso que eu estou tratando. Não adianta, nessa discussão, empurrar a minha observação como sendo defendendo o modelo econômico da União Soviética, ou da China de Mao, ou da Coreia do Norte, como é de preferência. Eu estou falando do modelo da OCDE. Esse é o modelo que gerou o desenvolvimento a custos enormes ambientais, inclusive com mecanismos
coloniais. Nós não podemos nunca deixar de considerar isso. Mas é só para colocar o debate num lugar que não é esse entre quem defende um desenvolvimento com liberdade, colocar assim bem entre aspas, e quem está defendendo aqui o modelo da União Soviética. Não é disso que se trata. E mais uma observação. Os Estados Unidos fez esse investimento, mas agora acabou de fazer 700 bi anunciar para ciência e tecnologia, investimento do Estado. E quando ele fez esse de 1 tri para salvar a economia num período de crise, o PIB dele era de 14, capês. Não era uma proporção tão distante como essa apontada, de 1 para 26. Enfim, eu acho que isso só para colocar como é que acontece na real, e muitas vezes parece que nós estamos aqui redescobrindo como o capitalismo funciona. Porque aí, João, o capitalismo é isso mesmo, gerador de crises que não consegue resolver. Ah, mas você está defendendo o quê? Só estou diagnosticando uma situação em que nós vivemos. É só importante colocar as coisas com o nome que elas têm. E não tem nenhuma novidade nisso. Agora também não tem aumento de impostos. Todo esse alarde tem uma certa popularidade, mas tem que ancorar na realidade. Na realidade isso não existe. Deveria existir. Diogo da Luz. Até daria para dizer que você tem razão, afinal, Pagotto. Por quê? Não tem nenhum país no mundo onde o Estado não deixou de se meter. Como ele sempre se mete, então todos os países crescem, mesmo com a intromissão do Estado. Mas é muito fácil de entender que quanto mais o Estado se mete, mais fraca fica a sua população, mais pobre fica a população. Veja, você falou de novo que os americanos colocaram 0,7 milhões. Só que o PIB deles é 23,3 trilhões de dólares. Isso é nada ainda. Mas, mais uma vez, toda evolução veio da iniciativa privada. Energia elétrica foi descoberta pelo privado, a distribuição de energia nas cidades foi pelo privado, o metrô foi desenvolvido em Londres, primeiramente, por privados. Havia 6 companhias de metrô na década de 30 que estavam discutindo o bilhete único naquela época, quando foi a década da estatização no mundo, e resolveram estatizar tudo aquilo. Sabe o que aconteceu? Foi de 1936, quando se fechou a estatização, até 1984 que o sistema de metrô parou de se desenvolver. Ou seja, você tem razão, todo o país cresce junto com o Estado. Mas porque o Estado se intromete e suga? Se o Estado diminuir o seu espaço, a iniciativa privada cresce muito mais. Basta olhar para o mundo. Veja a Suíça de hoje em dia. Veja os países que estão mais se desenvolvendo, como a Nova Zelândia. Não são países controlados pelo Estado. Agora, veja Cuba, veja a Venezuela. Entendeu? Você não está defendendo especificamente o socialismo, mas são os extremos para a gente ver o meio do caminho. Pelo que eu entendi, o Pagotto não está defendendo regimes de estatização ou de apropriação dos meios de produção pelo Estado, nem condenando a mais-valia na linha do Manifesto Comunista de fevereiro de 1848. Ele está, talvez, a discussão aqui é o quanto que o Estado pode ocupar de espaço maior ou menor. Acredito que seja essa a posição dele. Não vejo o Pagotto como um socialista, mas se ele puder me corrigir, eu não quero sair definindo ele. Estou falando até em sua defesa. Porque o socialismo, vou te falar, eu gosto muito da frase do Ronald Reagan. O socialismo só funciona no céu, onde ele já existe. No céu onde não precisam dele, é isso que o Reagan fala. O socialismo só funciona no céu, onde não precisam dele. Ou no inferno, onde ele já existe.